Então, oficialmente, bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula semanal. Então, o que que vai acontecer, né? Fazer um overview para vocês aqui. Toda segunda-feira às 9 horas a gente vai fazer uma aula semanal, né, específica, né, para quem trabalha ou quem quer trabalhar com certificação digital, né? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema, na segunda que vem outro tema, até se vocês puderem quiserem falar, né, algum tema que vocês acham ideal para a gente conversar nesse bate-papo aqui. Eu vou falar um pouquinho, depois, se vocês quiserem, né, abrir o microfone, está liberado também o chat, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Então, eu estou muito feliz em iniciar esse projeto, né, um projeto que eu estava pensando já há muito tempo, e agora deu certo, e vamos que vamos começar. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, né, para explicar para vocês com relação à nossa aula semanal, que é falando sobre as perguntas abertas, né, em vendas de certificação digital. Então, para quem que é essa aula, né, de perguntas abertas? Ela é uma aula que serve para quem trabalha com certificado digital, igual eu expliquei, para quem quer trabalhar com certificado digital. Os benefícios dela é aprender abordagens diferentes, né, e conduzir melhor a venda e converter mais clientes. Essa aula é uma aula que vai acontecer toda semana, né, no mesmo dia, no mesmo horário, onde a gente vai aprofundar vários temas no ramo de certificação digital. E hoje a gente vai aprender sobre o poder das perguntas abertas na venda de certificação digital. Então, quantas vezes, né, a gente, às vezes, eu falando um pouquinho de mim, né, eu tenho 15 anos na área comercial, eu trabalhei 4 anos em uma grande AC, aqui, eu estou em Goiânia, Goiás, né, trabalhei numa grande AC, e quando eu iniciei, né, vendendo certificado digital, quando eu ligava para algum cliente potencial, né, às vezes a gente falava, a pergunta que a gente fazia, você conhece, você trabalha com certificado digital, quer fazer uma parceria? E já vinha um não e a gente já interrompia ali a nossa conversa, a nossa ligação. E ele, não, já tem uma parceria, não tenho interesse em saber. Então, sempre aquela pergunta que eu fazia, eu podia fazer de uma forma diferente. E com o tempo, né, normalmente eu falo que a venda, ela é um treino, é igual um atleta, então a gente vai treinando, treinando, vai aprimorando e vai cada vez melhorando e aperfeiçoando. Então, sejam bem-vindos, né, à nossa aula. Então, a promessa, né, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como você vai conduzir, né, a sua venda, para você fazer perguntas abertas para que o seu cliente entenda e se interesse pelo que você vai vender. Né? Então, como eu falei, eu já trabalhei há 15 anos na área comercial, 4 deles numa grande AC. Né? Nesse período de 4 anos, eu levei mais de 3 milhões de faturamento, né, para a empresa que eu trabalhava, e a gente sabe que o mercado de certificação ele é um mercado bem específico, né? E o certificado digital ele é uma commodity. Né? Se comprar de uma R, comprar de outra, ou de uma C ou de outra, ele é a mesma coisa, vai ter a mesma funcionalidade. Mas o que o cliente busca normalmente, né, a gente sabe que eu converso com várias ARs, o cliente quer preço. Mas além de preço, ele também quer ser bem atendido, ele quer ser ouvido, ele quer ter uma resposta rápida, ágil. Então, normalmente a gente trabalha com certificado digital de uma forma diferente para você atender o seu cliente e você conseguir conduzir a venda e chegar, né, no final, que é vender, fechar e renovar, que é o mais importante. Então, qual que é o nosso conteúdo aqui com relação ao certificado digital? Normalmente, a gente vai definir aqui, falar um pouquinho sobre o que, que é uma pergunta aberta e o que, que é uma pergunta fechada. Uma pergunta fechada são aquelas que o cliente vai responder sim ou não. Então você faz uma pergunta, ele vai falar sim, não, não sei, não quero, não tenho interesse. São respostas fechadas que você não vai conseguir entender realmente o que ele necessita. Então, um exemplo: você ligar para um cliente, você precisa de um certificado digital? Ele vai responder sim, não, e ali vai interromper. Se for um sim, né, você vai conseguir conduzir a venda e apresentar o seu produto. Se for um não, vai acabar ali, tchau, não tenho interesse. Né? E as perguntas abertas, elas incentivam o cliente a dar respostas mais detalhadas, né? Compartilhando informações sobre o seu negócio, as suas dificuldades, as suas expectativas. Então, um exemplo básico, mas que é um exemplo bem claro, é como você lida com a assinatura de documentos no seu dia a dia. Como você assina os seus documentos? Como você acessa,
né, falando de contabilidade de outras empresas, como que você acessa esses serviços? Então, o cliente vai te responder, olha, é assim, eu faço dessa forma, você vai conduzir ele a pensar, refletir para te responder o que você precisa saber para você conduzir a venda. Então, qual que é a importância das perguntas abertas, né, numa venda? Seja ela de certificado digital, seja ela de uma parceria, é, ela cria um diálogo envolvente, né, mais natural, você consegue conduzir de uma forma mais natural a venda. Quantas vezes, né, nós como vendedores, né, passamos por momentos, lá vem a gente mesmo, quando a gente vai em algum local que a pessoa quer vender alguma coisa pra gente, a gente fala, ih, lá vem o vendedor. Normalmente somos taxados de chatos, né? Lá vem aquele vendedor querendo me vender alguma coisa. Mas quando você envolve o cliente, faz com que o cliente entenda e se abra e vê que você não está preocupado somente em vender para ele e em gerar é, tudo para ele, que ele gere uma expectativa, que ele confie em você, a venda sai mais naturalmente. Então, permite você também entender melhor o perfil do seu cliente, o que ele precisa, o que ele necessita naquele momento, para você poder dar para ele uma solução mais adequada e demonstrar interesse, né? Hoje as pessoas também estão carentes de atendimento, né? E elas precisam que você demonstre interesse através da venda para você poder conseguir conquistar esse cliente. Né? Um exemplo que eu tenho de uma venda que eu fiz, né, quando eu trabalhava nessa AC, um cliente ligou para mim e falando assim, Loiane, eu queria abrir uma R. E eu comecei a perguntar, fazer perguntas abertas para ele. Tá, qual que é a sua necessidade? Qual que é o seu público? O que que você precisa? Fui fazendo as perguntas para entender realmente a necessidade, se ele queria mesmo se tornar uma R. E acabou que ele não se tornou uma R, ele virou um potencial cliente da antiga C. Hoje ele emite mais de 200 certificados por dia. Ele era um banco, né, esse cliente. E eu fiz ele se tornar um parceiro de comprar e revender certificado digital, utilizar a assinatura dentro dos contratos dele, sem precisar fazer o processo de emissão, porque naquele momento a ideia dele não era emitir o certificado, era somente prestar esse serviço para o seu cliente, que é dar assinatura para o seu cliente. Então, entendendo a necessidade dele, fazendo as perguntas certas, eu fiz com que ele enxergasse uma possibilidade sem precisasse ter a emissão dentro do seu próprio escritório. Né? Então, por que, que a gente tem que usar as perguntas abertas? A gente consegue criar conexão e empatia com o cliente. Hoje em dia, as pessoas só querem, às vezes, empurrar o produto, vender o produto e esquece que ali atrás, né, daquela telinha ou de uma ligação que seja, tem um potencial cliente e tem uma pessoa, né, que quer ser tratada com empatia, que quer ser ouvida. Quantas vezes a gente pega um cliente que às vezes a gente é psicólogo do nosso próprio cliente, né? Então, os clientes preferem conversar com vendedores que demonstrem interesse, ao fazer perguntas abertas, você mostra que quer entender as necessidades do seu cliente antes de vender qualquer coisa. Né? Então, é bacana também, a gente ajuda a identificar as dores e as necessidades do cliente. Né? O certificado digital pode ser uma novidade para alguns clientes. Né? Às vezes o contador sabe que precisa, ele entende que ele precisa, e o cliente às vezes não sabe, nossa, para que eu preciso desse certificado digital? Para que eu preciso disso? Né? Então a gente identifica o nível de conhecimento também daquele cliente, né, para as suas reais necessidades. Né? Outro exemplo que eu trago para vocês também, eu estava com um grande cliente fazendo uma apresentação de uma proposta para ele, e ele queria sair no meio da reunião para ir numa loja emitir o certificado digital dele, sendo que ele não sabia que existia videoconferência, né? Um cliente que fatura milhões por ano, um baita no cliente aqui em Goiânia, e ele não sabia que existia videoconferência, ele não sabia que existia outra forma de emitir, a não ser ele lá na loja fazer o processo do certificado digital. Então, a comunicação não estava chegando nesse grande empresário, que é um empresário que está no mercado há muito tempo, que entende tecnologia, mas a comunicação não está chegando até ele. Então, eu expliquei para ele, né? Aquela hora eu não estava apresentando para ele o certificado digital, eu estava apresentando um outro modelo de parceria. E eu expliquei para ele, falei com ele. Então, foi bacana porque ele entendeu que isso também funciona, né? Então, a pessoa que atendeu ele lá, quando ele fez certificado digital, lá no começo da empresa dele,
nunca explicou para ele esse grande diferencial. Podia, naquele momento, ter fidelizado esse cliente, feito perguntas para esse cliente para poder fidelizá-lo, e acabou que não fidelizou e ele foi e queria fazer em outra loja, em outro local. Então, gera engajamento e conduz a conversa naturalmente, né? Um cliente que fala mais, ele tende a se sentir mais confortável e envolvido na negociação, né? Então, a gente permite que a conversa flua sem parecer um interrogatório. Eu sei que tem muitas vezes nós, vendedores, estamos ansiosos para poder fechar aquela venda, né? Trazer aquele cliente. Todos nós que trabalhamos com venda temos metas, né? Para poder atingir. E às vezes a gente vai falando, atropelando e conversando e não deixa o cliente falar realmente o que ele tem, o que ele necessita, o que ele precisa, mesmo sendo um certificado digital, que para a gente que trabalha com isso é normal, é uma coisa que, é um certificado, né, e tudo, mas para o cliente, aquela venda, aquela negociação pode ser um momento que ele pode despertar para outro sentimento, para outras coisas, e a gente às vezes atropela, não deixa o cliente falar e só quer fechar, entregar e acabar a reunião e fechei e bater a meta, né? Só que aquele momento que você fecha a venda, será que aquela venda ela vai ser uma venda que depois você vai conseguir renovar com esse cliente? Sem ter ouvido, somente fechado por fechar? Então, isso que a gente sempre pensa quando a gente vai fechar com o nosso cliente, né? E a gente permite oferecer a solução ideal. Então, diferentes tipos de certificados digitais, que atende à necessidade daquele cliente, né? Um modelo de parceria atende vários perfis de cliente. Com pergunta bem direcionada, a gente consegue indicar o certificado mais adequado, né? Com perguntas abertas, a gente consegue identificar também a parceria para aquele cliente, seja no mercado B2B, B2C. Normalmente o cliente ele liga para você, o meu contador mandou eu fazer o certificado tal. Você vai lá, ele mandou, você vai lá, obedece e faz, né? O certificado. Eu quero um PJ1. E se você tivesse feito perguntas para aquele cliente, que como que você trabalha? Hoje você tem escritório, você é empresário, você é médico, porque aí você pode agregar valor naquele produto. Não somente vender o PJ1 para ele, mas agregar um outro modelo de certificado que vai fazer com que ele solucione algum problema que ele nem sabe que existe. Que você vai descobrir através das perguntas que esse problema existe. Então, olha o poder, né, das perguntas abertas para a nossa venda, mesmo que seja um certificado que a gente acha que é só um certificado. Não, é várias coisas que você pode agregar no seu trabalho. E quais são os exemplos hoje, né? Tanto no mercado B2B quanto no mercado B2C. Vamos aqui falar sobre esses exemplos. Então, no mercado B2B, né, a gente explora as necessidades, B2C, desculpa, a gente explora as necessidades dos nossos clientes, né, e o objetivo é descobrir como o cliente lida atualmente com seus processos digitais, né, e quais são os desafios que ele enfrenta. Às vezes ele tem um desafio que ele nem sabe que o certificado digital pode ajudá-lo naquele momento. Então, como que a gente vai, né? Como você costuma assinar certificados, assinar documentos digitalmente? Se o cliente não usa o certificado digital, a gente apresenta os benefícios para solucionar aquela dor que ele está sentindo que nem sabe que é uma dor, né? Se ele já usa, podemos entender as necessidades dele e ver as possíveis insatisfações. Então, se ele falar, nossa, eu já uso certificado digital aqui, eu assino os meus documentos, mas eu não estou gostando da forma que está sendo feito, eu acho muito difícil, eu tenho que entrar lá, e aí você fala, olha, você sabe que existe uma outra solução que a minha empresa pode te oferecer para você poder facilitar o seu dia a dia? Então, às vezes o cliente só entrou em contato para comprar um certificado e você já agregou o serviço que você presta, que a sua AR tem de diferencial para esse cliente, né? Então, outra pergunta: quais dificuldades você já teve ao assinar documentos eletrônicos? Um monte de cliente tem um monte de dificuldade no dia a dia, acaba desistindo e vai lá, imprime o papel, assina o negócio, pede para o motoboy ir lá reconhecer no cartório, porque para ele é difícil, não tem tempo, e eu prefiro. Gente, o novo, ele dói, ele incomoda, ele gera medo, as pessoas têm medo da novidade. Por mais que a gente está em 2025, num mundo cada vez mais tecnológico, as pessoas têm medo do novo, têm medo do digital.
A gente teve que acelerar esse processo do digital na pandemia, né? Eu participei, quando eu trabalhava na antiga AC, eu participei da, da evolução do mercado de certificado digital, da emissão, né? Olha, 5 anos atrás a gente emitia um certificado por videoconferência, 6 anos atrás as pessoas nem imaginavam. E hoje a gente já consegue fazer tudo, tudo, tudo pelo computador, pelo celular. Então, às vezes o cliente ele está só com medo, ele precisa de uma segurança e você vai ser essa segurança para ele. Né? Então, quais são as dificuldades? O cliente pode mencionar a burocracia, né? Igual eu expliquei, tempo de espera, é muito difícil. Ou então, isso permite apresentar o certificado digital como uma solução eficiente. Ó, você não vai ter burocracia. O certificado digital, ele é um produto que te traz segurança jurídica, né? Muitos clientes não sabem que tem validade jurídica, então você vai apresentar isso para o seu cliente, né? E seus clientes ou fornecedores exigem certificado digital, né? Assinaturas digitais? Se for a resposta sim, você vai ver uma necessidade clara, então você vai entender como que ele utiliza aquele certificado, aquela assinatura, para você poder, às vezes, agregar outro serviço, outro valor, outro produto. Se a resposta for não, né, a gente mostra como o certificado digital vai agregar valor naquele momento para ele, com os clientes dele, com os fornecedores e etc. Então, no mercado B2B, né, do B2C, a gente tem essa exploração dessa necessidade. E no mercado B2B, como vai funcionar? Né, as perguntas, né? Que a gente também trabalha tanto com pessoas, com clientes finais, né? A gente trabalha com clientes finais e também a gente trabalha com possíveis parceiros. Né? Então, no escritório, um cliente que você foi lá e ligou para você poder conversar com esse cliente. Né? Como podemos tornar esse processo mais rápido e lucrativo para o seu escritório? Né? Então, demonstre interesse em criar uma solução personalizada para esse cliente, né? Aumentando o engajamento com o parceiro. Não somente vender o certificado digital, você está preocupado com o lucro para o escritório, né? Os benefícios que ele vai ter para os clientes dele, mostrando essa solução mais rápida. Né? E você acredita que oferecer esse serviço diretamente poderia facilitar a vida dos seus clientes? Então, você está preocupando com os clientes, né? Você abre um espaço para mostrar como uma parceria com a sua empresa pode agregar valor e gerar receita para o escritório dele. E, além de tudo, fidelizar e facilitar a vida do cliente. Hoje, quando você fala em facilidade, principalmente para o empresário, o tempo dele, cada dia que passa, é mais corrido, é mais difícil. Quando você traz essa facilidade, essa gestão do tempo, você vai conquistar o seu cliente com certeza. E se você perguntar para ele, fazer ele imaginar, né? Se existisse uma solução simples e rápida para emissão de certificado digital para médicos e funcionários, isso ajudaria o seu hospital? Você indo para um cliente que é um hospital, um potencial, que tem médicos lá que precisam de certificado digital para assinar os seus prontuários, suas receitas hoje. Você abre a porta para uma solução personalizada e reforçar a praticidade do seu serviço. Eu tenho um serviço, eu tenho um produto que vai ajudar os seus médicos a ter mais agilidade, a não precisar passar por um processo de emissão, porque a gente sabe que o médico, cada dia que passa, ele não tem tempo para nada, trabalha em 10, 15 hospitais, né? Exagerando um pouco, mas eles não têm tempo. E se você trouxesse essa facilidade pro diretor da empresa, mostrando para ele que com o seu certificado digital ele não vai ter mais essa burocracia. Como vocês lidam com a assinatura de prontuários eletrônicos aos médicos? Gente, por mais que a gente esteja no 2025, ainda tem médico assinando e carimbando receita. Então, o que você vai mostrar para ele? Vai entender que já usam certificado digital para dificultar, para facilitar esse processo, né? As dificuldades nesse processo. Vai diminuir custo com papel, então você vai trazer outra facilidade. Além do certificado digital, você vai trazer redução de custo, né, para aquele hospital. Né? Então, se houvesse uma maneira de reduzir o tempo e o custo com assinatura presenciais, vocês gostariam de conhecer? Né? Então, crie interesse ao destacar a economia de tempo e dinheiro como benefício. Que empresário hoje não quer economizar? Né? Que empresário hoje não quer ter mais tempo? Né? Porque normalmente quando a gente chega com o certificado digital, eu preciso mesmo fazer isso, né? Meu contador mandou, nem sei para que serve. Eu só emito aqui, mando a cópia lá para ele.
Então, você mostrar para ele que aquilo ali vai ajudar ele, vai ter essa economia tanto de tempo quanto de dinheiro também. Né? Se pudéssemos oferecer uma solução de certificado digital integrada ao seu sistema, isso agregaria valor ao seu negócio? Então, em vez de falar assim, não, você pode usar o certificado digital no seu sistema para emitir nota, validar, fazer outro tipo de pergunta, você vai mostrar para ele, poxa, vai agregar valor ao meu negócio? Eu acho que faz sentido. Então, quando você faz essa pergunta, você introduz uma ideia de parceria, de integração, criando um diferencial competitivo. Não é somente um certificado digital, é um produto que vai agregar valor ao meu negócio. E isso faz com que o cliente entenda o porquê que ele precisa disso, por que ele precisa de você, não somente do certificado digital, né? E quais processos da sua empresa hoje exigem autenticação? Gente, isso é muito interessante, né? Às vezes a gente pensa que, mas eu vou lá naquele cliente apresentar minha solução para ele, minha parceria, mas ele já trabalha. Imagine se aquele cliente precisa, por exemplo, um cliente que tem 10 CNPJs. Ele precisa fazer 10 assinaturas, ele precisa fazer 10 videoconferências, ele precisa fazer 10 emissão de certificado. E se você mostrar para ele que implementar, né, um processo rápido de autenticação vai facilitar a vida dele. Né? Então, identifique oportunidades onde o certificado digital pode implementar e reduzir a burocracia. Aquela empresa que, quando você fecha um contrato, precisa de 10 pessoas para assinar esse contrato. Foi o caso que aconteceu quando eu dei o exemplo lá do banco. São 10 clientes que assinam um contrato, cada cliente consome um certificado digital e aí ele tem uma emissão de 200 certificados por dia. Então, quanto a gente está enxergando essas possibilidades de parceria, né, identificando esses potenciais clientes, fazendo perguntas abertas e certas para ele, para mostrar que ele precisa daquele certificado. Quantas vezes a gente demora na burocracia de algum escritório que precisa 10 pessoas assinar o contrato e passa por a mão de um, passa na mão de outro, na mão de outro, na mão de outro, depois vai para o cartório para autenticar. Olha o trabalho, né? Imobiliárias, né? Venda, compra e venda, cartórios. Então, olha a facilidade que você vai trazer para o seu cliente, saindo somente de um nicho de mercado e atuando em outros nichos também, fazendo as perguntas certas. Né? E a geração de valor. Né? Quando você faz perguntas, né, você gera valor para o seu cliente. Né? O objetivo é fazer com que o seu cliente perceba o benefício do certificado digital para facilitar a vida dele. Né? Então você vai perguntar para ele: se pudesse melhorar um processo no seu dia a dia com o certificado digital, qual seria? Você vai fazer o cliente refletir. Né? Então, às vezes, ele pode mencionar redução, burocracia, segurança, economia. E às vezes, se ele não conseguir pensar, você vai ajudar ele a pensar para ele trazer, para ele entender que ele precisa do seu produto. Né? Como você enxerga a importância da segurança digital para o seu negócio? Né? Muitas empresas hoje enfrentam fraudes, né? Cada dia que passa, os hackers aí, os fraudadores estão mais inteligentes, né? Chegando no cliente. Então, se o cliente mencionar preocupações com segurança, o certificado digital se torna uma solução essencial. Né? O que te faria se sentir mais seguro ao assinar documentos digitalmente? Né? Se o cliente citar dúvidas sobre a validade jurídica, podemos explicar que o certificado digital garante essa autenticidade e essa integridade. Né? A gente tem, né, exemplos de pessoas que às vezes ainda não tem nenhum WhatsApp, que tem medo realmente de acessar, que vai no banco porque não acessa o banco, né, internet bank, por quê? Tem medo, realmente porque as pessoas, cada dia que passa, estão, né, tendo mais ataques de hacker. Então, você pode utilizar esse argumento para trazer essa facilidade para esse empresário, para esse banco, para esse potencial cliente. E para a gente fechar e converter esse cliente, né? Como que a gente faz, né? O foco é entender as objeções do cliente e caminhá-lo para a compra. Então, você fez todas aquelas perguntas, mostrou para ele que ele precisa de você, que ele precisa do seu produto, que você tem uma solução para ele. Então, como que a gente vai conversar com esse cliente para converter? O que te impediria de adquirir um certificado hoje? É dinheiro, é preço, tá difícil, né? Se o cliente mencionar preço, prazo ou desconhecimento, podemos trabalhar esse ponto. Então,
Então, normalmente fala o cliente fala, mas eu achei na concorrência por X valor, você está me oferecendo um valor mais caro. Tá, eu vou te oferecer tudo isso aqui. Então, você sempre vai fazer ele refletir que ele não está tendo só um produto, ele vai ter uma prestação realmente de serviço com a sua empresa. Você vai realmente atendê-lo de forma diferenciada. Você vai trazer aquele momento para ele identificar as suas dores e mostrar para ele que o seu produto não vai só somente assinar documentos, não vai somente emitir notas. A sua empresa vai trazer uma solução para ele. Então, com certeza, o preço ele vai refletir com relação ao preço. Se eu te mostrar um certificado que atende exatamente às suas necessidades, você estará disposto a adquiri-lo? Isso tudo na parceria também. Se eu mostrar uma parceria hoje que vai realmente atender o que você precisa, você está disposto a fechar comigo hoje? Então, direciona a conversa para uma possível conversão. Né? Então, existe algo ainda que te impede de avançar com a nossa parceria? Né? Você vai direcionar o cliente a verbalizar as suas principais objeções para que você possa resolvê-lo. Então, por isso que é interessante, muito importante, gente, a gente entender muito o que a gente vende. Não é somente vender. A gente precisa entender muito o produto. A gente precisa entender muito o nosso cliente. A gente precisa a gente chegar lá preparado para 10 perguntas, 15 perguntas, 20 perguntas, 50 objeções, para quando a gente chegar lá, a gente ter isso tudo na nossa ponta da língua para a gente conseguir vender e converter esse cliente. Né? Outra pergunta: se conseguirmos adaptar nossa proposta ao que você precisa, você acha que faria sentido fecharmos essa parceria? Né? Quando você faz essa pergunta, você testa a aceitação da proposta e encaminha para o fechamento. Muitas vezes a gente vai com uma proposta pronta, né? Vários modelos de parceria, uma proposta pronta para aquele cliente e ele tem que adaptar a sua proposta. O cliente, muitas vezes, a gente fala, o cliente sempre tem razão. Né? Não é que ele sempre tem razão, mas que a gente possa adaptar a nossa proposta, a nossa negociação àquela realidade. Olha, hoje eu não tenho um valor para investir nessa parceria, mas eu consigo te fazer uma outra proposta onde você me indica clientes e a gente vai vendo, né, como vai funcionando, vou te pagando comissão. Então, você ter esse olhar atento não é somente sobre bater meta, é sobre você renovar com o cliente depois, né, que você fechar a parceria. Né? Se sua empresa pudesse oferecer esses benefícios amanhã para o seu cliente, né? O que isso traria de benefícios para você? Né? Você leva o cliente a enxergar impactos positivos, né, nessa parceria. Outra pergunta: como você acha que seus clientes reagiriam se tivesse um serviço certificado digital mais rápido e acessível? Você mostra para ele que você está preocupado com o cliente dele, né? Fazer o cliente se colocar também no lugar do cliente dele. Poxa, hoje para mim essa parceria não faz sentido, mas será que para o meu cliente faz sentido? Ele ter uma emissão rápida, ele ter um atendimento personalizado. Nossa, meu cliente precisa muito desse atendimento, né? A maioria são empresários, né? E tudo. Outra pergunta, né, para você conduzir para o fechamento. Você acha que sua empresa está preparada para essa oportunidade de negócio? Então você fala, poxa vida. Você faz o cliente refletir, né? Faz o cliente assumir mentalmente que está pronto para avançar. Eu estou pronto para essa parceria, eu quero isso para mim, é disso que eu precisava, você chegou no momento certo. Então, quando a gente faz o cliente refletir que ele precisa da gente, que ele precisa do nosso serviço, que ele precisa do nosso produto, a gente consegue conduzir esse cliente para o fechamento. Então, queria ouvir se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida. Gente, pode usar o chat, depois a gente fala aqui no chat, tá? Conversar, se quiser abrir o microfone também e fazer alguma observação. Igual eu falei, vendedor fala muito, né, gente? A gente tem que ouvir os vossos clientes também. Mas quem tiver alguma pergunta, por favor, tá? Pode ficar à vontade. E qual que é a reflexão disso tudo, né? As perguntas estão para vendas como o ar está para a vida. Se você não pergunta, morre. Se o faz incorretamente, sua morte não será imediata, mas será inevitável. Se você faz perguntas corretamente, a resposta é uma venda. Então, se a gente entende, se a gente ouve,
se a gente mostra a solução, se a gente mostra que o cliente precisa da gente, que sem a gente ele não vai conseguir, a resposta é uma venda. As vendas realizadas envolvem 25% de perguntas e 75% de ouvir. Como vocês, como esses números se comparam ao que você faz? A gente está ouvindo o nosso cliente ou a gente está simplesmente querendo fechar uma parceria com ele, mostrar que nossa empresa é a melhor e fala, eu, minha empresa é isso, minha empresa é aquilo, e blá 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 blá. E o cliente, ele, no final, ele fala, às vezes ele fica até perdido, não sabe nem o que, que você falou no começo. Então, como a gente está lidando com esses 25, 75? Né? E fica essa reflexão para nós. Né? E a conclusão disso tudo? Né? O que, que a gente abordou, né, até agora? Alguém tem alguma pergunta? Oh, fale agora, eu calo para sempre. Mentira, pode falar. Alguém tem alguma dúvida, alguma sugestão? Então, todo mundo entendeu tudo. Se eu abrir o microfone aqui e fizer perguntas direcionadas, todo mundo vai entender, todo mundo vai me responder. Então, o que, que a gente abordou aqui, né, na nossa aula? As aulas normalmente, pessoal, vão ser rápidas mesmo, até porque eu sei que todo mundo aqui tem um tempo, né, tem um trabalho. Então, a gente vai conduzir em 40 minutos, no máximo, para a gente poder ir para os nossos outros serviços também. Então, o que, que a gente abordou aqui nessa aula? Né? O que são perguntas abertas e por que elas são fundamentais no nosso atendimento, no nosso dia a dia. A diferença entre perguntas abertas e perguntas fechadas. Como usar perguntas abertas para gerar a venda, né, e melhorar a experiência do cliente. E eu dei várias soluções práticas para vocês, né, vários exemplos práticos para vocês utilizarem no dia a dia. Né? Então, como as perguntas abertas ajudam a vender mais e criam conexões duradouras? Eu costumo falar, gente, que a gente nasceu vendedor. Não existe aquela, mas eu não sei vender todo momento da nossa vida, seja numa roda de amigos, seja na família, seja no ambiente de trabalho, a gente está vendendo. Porque a gente está se vendendo a todo momento. Né? Então, quando a gente utiliza essa prática, né, lógico que a gente também tem técnicas, a gente aprimora as nossas técnicas, igual um jogador, ele não nasceu jogando bola, ele treina para ele ser o melhor naquilo que ele faz, a mesma coisa na venda. Então, quando a gente treina, a gente coloca em prática, a gente faz as perguntas certas, a gente tem um maior entendimento do cliente. Então, a gente cria um relacionamento de confiança. Quando a gente confia na pessoa, quando a gente confia no produto, a gente pode vir à concorrência e oferecer 100% de desconto. A gente fica com medo de ir para a concorrência. Porque a gente confia naquela pessoa. Aquela pessoa ela fez com que eu enxergasse coisas que eu não enxergava. Então, o cliente se sente ouvido e valorizado, o que contribui para a fidelização e indicação. Cliente feliz indica muito, muito mesmo. Então, quando o cliente fala mais, ele revela informações importantes sobre as suas reais necessidades. Então, quando a gente deixa ele falar, você vai identificando o que, que ele precisa. Ele chega para você precisando só de uma coisa, e quando você começa a perguntar, você identifica que ele precisa de uma outra coisa completamente diferente. Né? Personalização da abordagem. Ao entender melhor, o vendedor pode oferecer soluções mais alinhadas com a necessidade do cliente, aumentando as chances de conversão. Né? E a gente reduz as objeções. Né? Quanto mais o cliente fala, mais fácil é entender e contornar as possíveis objeções. Às vezes ele acha que naquele momento aquela objeção é nossa, e você mostra para ele que não. Naquele momento ele está preparado, está muito preparado para ser um parceiro da sua empresa. E praticar. Então, como vocês vão aplicar isso no dia a dia de vocês? Praticar perguntas abertas em cada atendimento. Antes de atender um cliente, já tenha em mente as perguntas estratégicas que você vai fazer para entender melhor o contexto. Hábito, gente. Cria hábito de substituir perguntas fechadas por perguntas abertas. Então, ao invés de você procurar, você está procurando um produto específico? Tenta perguntar o que te motivou a procurar essa solução, a buscar essa solução, o que te motivou a vir até aqui, né?
Então, ouvir atentamente as respostas e explorar as informações fornecidas com novas perguntas abertas. Então, ele te respondeu e você vai fazer uma outra pergunta para ele poder fazer ele pensar naquilo que realmente ele precisa. Focar em entender a necessidade antes de oferecer um produto. Às vezes a gente chega na venda afobado, quer vender, quer fechar, quer converter e bater a meta, só que evitar respostas prontas ou ofertas genéricas sem compreender o problema do cliente. Né? Demonstrar interesse genuíno, incentivando o cliente a compartilhar, né, sobre as suas detalhes sobre a sua situação naquele momento. Somente depois de compreender o real problema é que você vai apresentar a solução mais adequada. Então, depois que você fez todas aquelas perguntas abertas, né, você conduziu o cliente para o fechamento, é que você vai apresentar a sua proposta e apresentar para o seu cliente o que a sua empresa resolve. O que a minha AR hoje resolve para o seu cliente? Ele somente emite um certificado digital? Valida? Não. Eu tenho outras. Então, fica até essa reflexão. O que a minha empresa, a minha AR hoje resolve para os meus clientes? Porque toda AR emite certificado digital. Mas o que eu consigo resolver para o meu cliente que eu vou conseguir fidelizar esse cliente? Então, eu vou fazer um desafio para vocês, né? Quem topa, né, aplicar essa prática imediatamente no primeiro atendimento hoje? Vou atender o meu primeiro cliente, vou fazer perguntas abertas para esse cliente, para chegar a conduzir e levar ele ao fechamento. Né? Qual é a primeira mudança que você pretende fazer depois desse aprendizado? Né? Vendas não são apenas sobre produtos. Venda não é só vender produto. Tirador de pedido está fora do mercado. Né? As vendas são sobre entender a necessidade das pessoas e resolver problemas. Qualquer produto, qualquer nicho de mercado, a venda é para você resolver um problema que aquele cliente tem naquele momento. É isso, gente. Falei muito. Queria ouvir de vocês se alguém tem algum comentário, alguma coisa para falar. Então, na próxima aula, antes de ouvi-los, né, eu vou mandar aqui no chat o NPS para vocês responderem para mim. Ficaria muito grata se todo mundo respondesse a pesquisa, até para a gente aprimorar. É a nossa primeira aula, né, de várias. Então, ouvir vocês, e se vocês tiverem sugestão de temas também, pode trazer para mim. Se não quiser falar agora, pode me mandar lá no WhatsApp, no Instagram. A próxima vai acontecer dia 24. Ainda não temos o tema definido, né? Caso vocês tenham algum tema, vou mandar o NPS e vou mandar também o link do formulário para vocês poderem se inscrever na próxima aula. Vou parar aqui a apresentação para ouvi-lo. Se alguém tiver alguma coisa, algum comentário, estou à disposição. Deixa eu mandar para vocês aqui. Gente, estamos todos entre vendedores. Fiquem à vontade para perguntar e agradecer, né? Agradecer a presença de vocês. Né? Estou muito feliz. É a primeira aula, a gente já tem 14, já tinha mais ou menos umas 17 pessoas, outras pessoas precisaram sair. Mas estou muito feliz com a participação de todo mundo. É uma honra estar aqui fazendo. É um desafio muito grande, por mais que eu seja vendedora, né, e esteja no mercado já há 15 anos, é um desafio muito grande, né, a gente demonstrar o que a gente sabe para pessoas que também sabem muito, né? Aqui a gente tem muitos donos de empresas, muitas pessoas que trabalham no comercial, e eu estou muito grata por vocês estarem aqui. Muito obrigada pela confiança, né, de estar aqui em plena segunda-feira junto comigo a esse horário. Vou colocar o link aqui, quem quiser responder o NPS e se inscrever na próxima aula. Fiquem à vontade, se quiser sair também, se quiser falar, ficar aqui para a gente conversar mais um pouco. Estou à disposição. Muito obrigada mesmo, pessoal. Ninguém vai falar nada? Então tá bom. Muito obrigada, Jax, Claudia, que está aqui também, a Amanda. Só lhe parabenizar pela abordagem. Obrigada, Jax. Muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada também ao pessoal aí, Jefferson, Meire, Ana Luísa, Igor. O Igor também é vendedor, o Jefferson também trabalha com o time de vendas, Amanda, pessoal da Pires Consultoria. Muito obrigada, gente, Vanessa. Até a próxima aula. Responda o NPS, hein? Quem responde o NPS vende, hoje vai fechar uma grande venda.
Obrigada, gente. Até segunda-feira que vem. Mesmo Até horário. mais. Até mais. Tchau, tchau.